Com toda a tecnologia moderna, é difícil imaginar um lugar na Terra que você não possa visitar. No entanto, até hoje existem lugares em nosso planeta que os turistas não podem visitar, por diversos motivos. Bases militares secretas, ilhas proibidas e locais sobrenaturais são apenas alguns dos lugares onde você corre o risco de multas, sanções penais e possivelmente até de morte por entrar. Venha descobrir mais sobre esses 10 lugares únicos e proibidos agora. Vamos lá! O Bohemian Grove. O Bohemian Grove é um canto da floresta na Califórnia onde pessoas no poder se reúnem todos os anos para adorar uma estátua gigantesca de uma coruja. Muita gente acha isso ridículo. Por muitos anos foi amplamente considerado que o Bohemian Grove era apenas um clube privado masculino de primeira linha, mas também existem outras versões, e algumas delas são bastante incríveis. Há rumores de que o Bohemian Club é na verdade um governo mundial secreto. De vez em quando há histórias de grandes líderes que tomam decisões importantes lá. Escondido nas árvores do Bohemian Grove, longe do escrutínio público, a elite governante provavelmente pode participar de qualquer atividade que quiser enquanto permanece em quartos militares secretos inacessíveis ao público, guardados por helicópteros e guardas armados. É como as histórias sobre rituais ocultos e produções teatrais onde todos se vestem com roupas femininas e fazem desfiles nus no palco. Então, o que é este clube de ultra-elite com estranhos costumes druidas? No ano 2000, bravos voluntários liderados pelo jornalista Michael Hansen conseguiram entrar no clube e filmar o que estava acontecendo lá. Eles descobriram duas coisas. Em primeiro lugar, são realmente apenas os líderes mundiais da política e dos negócios que se reúnem no Bohemian Grove, não apenas dos Estados Unidos, mas também de outros países. Em segundo lugar, eles realmente adoram uma coruja de pedra de 12 metros de altura. Os voluntários conseguiram filmar todo um ritual denominado cremação do cuidado, uma queima simbólica da consciência e da compaixão pelos outros em nome da vontade e da concretização de objetivos pessoais. Disse que seus membros prometeram revelar os segredos do Bohemian Grove no aniversário de 130 anos de sua fundação. Área 51. É muito maior e mais misteriosa em todos os sentidos. A Área 51 é uma base militar localizada a 133 quilômetros de Las Vegas. Ela é totalmente inacessível. É impossível chegar lá por via terrestre ou aérea. O sigilo que cerca a base criou muitos mitos e lendas. Os principais, é claro, são relacionados a alienígenas. Acredita-se que os restos mortais de alienígenas que morreram no incidente de Roswell são mantidos lá. Era o verão de 1947 quando a suposta queda de um objeto voador não identificado aconteceu perto de Roswell. Este incidente causou discussões ferozes e teorias de conspiração sobre OVNIs. Provavelmente não passavam de rumores, mas também conhecemos outras informações sobre a base. Por exemplo, a Área 51 é usada como campo de testes para aeronaves americanas de última geração. A única maneira de ver esses objetos secretos é olhando as imagens de satélite. Não há nada de incomum nisso, apenas se parece com uma típica base militar. Acredita-se, no entanto, que o sistema subterrâneo da base seja muito mais complexo do que o que vemos acima do solo, que serve apenas como cobertura. O que realmente tem lá, só Deus sabe. A equipe de segurança desta base tem ordens de atirar para matar, então não há muitos turistas. Acho que a Área 51 será uma fonte de inspiração para os teóricos da conspiração por muitos anos. Ilha Niihau. A 7ª maior ilha habitada do Havaí quebra o estereótipo de que o dinheiro pode comprar qualquer coisa. Niihau é uma ilha proibida não só para turistas, mas também para o governador do Havaí. Poderia ser um paraíso para turistas. Tem de tudo, praias, natureza e beleza. Mas a ironia é que você só pode olhar à distância. 140 anos atrás, Henry Robinson, um viajante da Nova Zelândia, comprou de um rei local uma ilha de 180 km² por apenas $10 mil. Henry também comprou o povo junto com a ilha, tornando-se dono de um chamado estado privado com suas próprias regras e leis. Agora, os 250 havaianos nesta ilha estão vivendo da mesma maneira que viviam há 100 anos. A regra principal de Niihau é que não deve haver comércio com civilizações externas, pois isso só causa problemas. Você só pode deixar a ilha por motivos importantes e, enquanto estiverem em outros países, os ilhéus não podem falar sobre sua vida em Niihau. É por isso que ela é chamada de Ilha Silenciosa. Muitas pessoas gostariam de visitar este lugar, mas precisariam causar uma boa impressão em seus proprietários antissociais e receber sua permissão pessoal. Ilha Irmão do Norte. A Ilha Irmão do Norte está situada no canal de East River e faz parte do território de Nova York. Esta ilha tem uma história muito sombria. Há um hospital de quarentena aqui desde 1885. Muitos dos infectados foram isolados em suas enfermarias e foram mantidos lá para sempre.
Aqui morava a famosa Maria Tifoide, a primeira pessoa na história dos Estados Unidos a ser portadora da febre tifoide sem sintomas. Ela negou estar infectada com algum tipo de doença, então 3 anos depois, Mary foi autorizada a retornar ao continente com a condição de que ela seguiria todas as medidas preventivas. Mas quando cerca de 50 pessoas foram infectadas e algumas morreram, ela foi novamente isolada no hospital, onde passou o resto de seus dias. Quando a medicação para combater as infecções virais foi descoberta, o número de pacientes diminuiu e a zona de quarentena foi fechada. Agora é estritamente proibido que pessoas entrem nesta ilha. Os habitantes locais falam sobre vários espíritos que a habitam, e a reputação desse lugar é tão ruim que as autoridades da cidade não encontram uso para ela há mais de meio século. Apesar de sua localização ideal, até o momento ninguém gostaria de comprar esta ilha. Ilha das Cobras. O nome oficial deste lugar é Ilha da Queimada Grande, mas costuma ser chamada de Ilha das Cobras. Situa-se próxima ao litoral de São Paulo e é conhecida pela grande quantidade de cobras que ali vivem. O tipo de cobra mais perigosa do mundo, a jararaca, vive lá. O veneno desse réptil é tão tóxico que literalmente derrete a pele e a carne humanas. À distância, a ilha parece um paraíso perdido, mas isso está longe de ser verdade. Existem 5 cobras venenosas por metro quadrado aqui. Você pode ver grupos inteiros de cobras nas falésias que são claramente visíveis de um barco. Talvez um dia os humanos pudessem viver nessa ilha se as cobras não estivessem em perigo de extinção. Por questões de segurança, as autoridades brasileiras proibiram as visitas à ilha, mas você pode fazer passeios de barco, pescar de uma distância segura e mergulhar. A única estrutura da ilha é um farol, que foi habitado por um faroleiro até o início do século XX. Um cara corajoso, eu acho. Mais tarde, o farol foi automatizado. Atualmente, a Marinha do Brasil é a responsável pela preservação do farol. Eu nem sequer me aproximaria desta ilha. Forte de Bangar. As misteriosas ruínas do Forte de Bangar estão localizadas no estado de Rajasthan, na Índia. Os indianos têm medo deste lugar porque acredita-se que fantasmas assombram a velha fortaleza. As autoridades do país declararam oficialmente a cidade destruída como um lugar assombrado e aplicaram regras estritas para visitar essas ruínas. Há uma lenda de que uma linda princesa chamada Ratnavati viveu na cidade e o mago Singhai se apaixonou por ela. Ele queria fazer a princesa se apaixonar por ele, então lançou um feitiço na garota usando óleo aromático, mas Ratnavati descobriu sobre a magia e quebrou a garrafa de óleo contra uma enorme pedra em uma colina. A terra tremeu e a pedra rolou para cima da cabana do mago, causando-lhe uma morte lenta sob os escombros. Em seus últimos momentos, o feiticeiro amaldiçoou todos os habitantes da cidade. Todos eles tiveram que morrer sem nunca nascer de novo. Na Índia se acredita na reencarnação. Um ano após a morte de Singhai, uma guerra estourou e a princesa morreu junto com outras pessoas da cidade. O tempo mudou a fortaleza, mas os edifícios principais continuam os mesmos, com a mesma grandeza de antigamente. Os turistas são os únicos hóspedes do Forte Solitário, mas partem antes do anoitecer. Segundo a lenda, quem ali fica à noite está condenado à morte certa. Ilha Surtsey. Uma nova ilha foi formada em uma erupção vulcânica e atingiu a superfície do mar na década de 1960. Os cientistas imediatamente aplicaram uma moratória para visitar a ilha. A restrição foi colocada para que a área tivesse todas as condições necessárias para a formação natural de seu próprio ecossistema sem interferências externas. Todos os anos, os cientistas descobrem cerca de 20 novas espécies de animais e plantas nesta ilha. Mais de 10 tipos diferentes de pássaros e outras aves selvagens vivem lá, bem como musgo e líquen. Alguns processos geológicos estão ocorrendo mais rápido do que se pensava. Por exemplo, a poeira vulcânica já se transformou em tufo de palagonita de vidro. Os geólogos costumavam pensar que esse processo levava milhares de anos. Arquivo Secreto do Vaticano. Escondidos nas paredes do Vaticano existem arquivos secretos que contêm milhares de documentos históricos importantes. Os arquivos incluem correspondências entre o Vaticano e algumas das figuras históricas mais famosas do mundo, como Mozart, a Rainha Elizabeth I e Adolf Hitler. O tamanho do arquivo secreto é impressionante. Imagine 650 departamentos, 85 quilômetros distantes, mais de 35 mil livros e vários outros documentos. No arquivo secreto da biblioteca você pode encontrar manuscritos dos maiores pensadores e cientistas, páginas que detalham partes da Inquisição, documentos da época das Cruzadas e muito mais. Quando os cientistas tiveram acesso ao arquivo em 1924, a princípio apenas documentos até meados do século XIX foram revelados. Em seguida, outros materiais também se tornaram gradualmente disponíveis. Em breve, talvez alguns documentos da Segunda Guerra Mundial estejam disponíveis para estudo.
Conte nos comentários quais desses lugares você mais gostaria de visitar. Se você gostou deste vídeo, dê um like e clique no sino para receber notificações sobre novos vídeos deste canal. Se você tiver tempo, por que não conferir alguns de nossos vídeos anteriores? Obrigado por assistir!